Corinthians. Paulo Capelanes. Salve o Corinthians. Paulo do Vale, eu errei quando eu disse que é o repórter do povo, o homem do povo, João Paulo Capelanes? De jeito nenhum. É o homem mais popular do Brasil, na minha opinião. Popular no sentido de que o povo o venera. O povo o idolatra. Aliás, tirando, obviamente, a torcida do São Paulo, né? Que quando a gente compara com a população nacional, aí é um número que passa batido, né? Não passa, porque a torcida do São Paulo é gigante, mas... Se for ver, é 10% da população, né? Não, sim, mas o cara né? E ele faz são isso 20 de milhões, propósito, né? Ele faz isso de propósito, né? Ele vai falar que ele tem um parente São Paulino. Quem que é seu parente São Paulino? Eu tenho mesmo. Aí, eu tenho um primo São Paulino Viu doente. Meu cunhado é São Paulino roxo, doente, que tá enchendo meu saco até cunhado não é agora. parente, não tem teu sangue, não é teu parente. É verdade, mas tá chato A única igual. coisa que ele faz é filho da sua irmã. Ele fez mesmo, eu vou ser tio. Eu sei, por isso que eu falei, então né? é isso mesmo. Fala aí do Corinthians. Meu Deus, que fase, hein, cara? Bom, abraço pra nação tricolor que tanto me ama. Um beijo no coração de todos. E aqui é São Paulo. Solera, abraço pra você, pro PDV, pra todo mundo aí, pra Aline, Felipe, Melo, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, turma, a informação tá já consolidada, né, em relação ao Balbuena. A gente já trouxe informação há pelo menos, sei lá, uma semana e meia. O Balbuena já tá acertado com o Corinthians, embarcou timão por uma temporada. 1 ano de empréstimo, Corinthians pagando 100% dos salários desse jogador. E até pra trazer uma nova informação, Corinthians não vai parar por aí. Já vou falar sobre o Fausto Vera, que tem muita gente perguntando como é que tá. Esse negócio acho que subiu no telhado. Já vou explicar o porquê. E me bateram que o Corinthians tá monitorando o mercado e todos os dias atacantes pelos lados do campo são oferecidos para a diretoria do Corinthians. Tentei apurar alguns nomes e alguns não. Eu não vou dar nome, mas 2 empresários me mandaram mensagem hoje falando: olha, ofereci fulano pro Corinthians. Olha, ofereci ciclano pro Corinthians. Por quê? Eles querem que eu chegue aqui no microfone, que eu diga que fulano foi oferecido, e aí começa todo mundo a repercutir o nome do cara, talvez ganhe o aval da fiel torcida nas redes sociais, e a diretoria do Corinthians, que talvez não queira o cara, se veja na obrigação de ir atrás, né? Mas tudo bem. Ou então não vai atrás, do Willian incompetente, não trabalha. Então já sabendo também como muitos empresários... Ó, só pra dar um exemplo aqui, Soler, você vai lembrar do exemplo mais claro que aconteceu no Corinthians, né? Que foi aquela vez do Marinho. Pô, lembra? Uhum. Bom, essa história é uma coisa muito de bastidor e tal, mas mostrei pra você, né? Eu falei, bom, é uma história que depois, mais pra frente, pode acabar comentando, mas a gente sabe que os empresários gostam muitas vezes de usar a imprensa pra que justamente a gente fale o nome de um atleta que talvez tenha sido oferecido e prontamente a diretoria disse não, mas eles querem que a gente fale aqui pra ganhar repercussão. Ou então é isso. pra tumultuar outro clube, né? Fala, pode ser. O nome do cara apareceu lá e vai ter que renovar, vai ter que dar aumento pro cara. Você tem toda a razão. E aí, falando sobre isso, cara, o Corinthians vai contratar um atacante pelos lados do campo. Ah, mas como você tem tanta certeza? É uma prioridade. Ah, mas peraí, um volante é uma prioridade? Também é. E eu vou explicar o porquê. O Corinthians tá praticamente ciente que o Duqueiroz, até o fim da temporada, vai meter o pé. Ele, Raul Gustavo, esses jogadores já vêm recebendo sondagens há pelo menos um mês. E o Ulisses Costa trouxe uma informação aqui que eu particularmente não tinha, mas ele tem razão, que o Raul Gustavo foi sondado já pelo futebol italiano. Eu tô tentando apurar o clube, me bateram 2 clubes, mas eu particularmente não é assim aquela fonte que te garante, né? Esse foi atrás, aquele foi atrás. Mas o futebol italiano já sondou o Raul Gustavo, o Lucas Piton, que é um outro jogador, esse tem passaporte italiano, ele tem dupla nacionalidade, então facilita muito mais aquele trâmite burocrático. Então assim, o Corinthians, para deixar bem claro, já bateu a meta de vendas de jogadores para essa temporada com a saída do João Vitor para o Benfica de Portugal. Então o Corinthians hoje, segundo a meta, não vai ter que dobrar a meta, né? Já tem a meta estipulada, já bateu e tá tudo certo. Só que projetando a próxima temporada, o Timão já entende que Piton, Duqueiroz, Raul Gustavo, entre outros atletas podem sair. E por que o Fausto Vera, atleta do Argentino Júnior? Eu conversei com um dirigente que me respondeu aqui pelo WhatsApp do Argentino Júnior, mas foi meio seco e falou que tem muita gente interessada. Só isso. Aí muita gente. Só isso. Aí muita gente. Então, quer dizer, tá valorizando também o atleta. Sim. A gente sabe que o futebol argentino, assim como o Uruguai e o chileno, tá todo mundo quebrado. Então os caras pegam aí uma joia, eles não querem vender pro primeiro que aparece, né? Eles querem a repercussão, que ganhe o nome, projeção, pra tentar beliscar uma grana ainda maior. Mas, palavra do cara, que deixou bem claro aí que tem muita gente. Eu conversei com 2 jornalistas argentinos que cobrem de perto também os principais clubes, mas também estão em cima dessa situação, que falaram que de fato é um bom jogador, é um jogador muito jovem, que despertou interesse no futebol europeu,
mas que ciente da situação do Argentino Júnior, dá pra fazer uma proposta, e a que o Corinthians fez é de aproximadamente 20 milhões de reais, mas ainda não teve um retorno dos dirigentes do Argentino Júnior, que estão fazendo o quê? Esperando outras propostas na mesa chegarem. Pra gente fechar, KP, final de semana, Corinthians joga naquele horário gostoso, né? Nossa, que delícia. Sabadão, 9 da noite. 9 da né? noite pra morrer, né? Não tem jeito. Contra o Ceará fora, né? Exatamente, contra o Ceará fora de casa. Tem que realmente acender uma vela pra ver se não acaba novamente a luz da Arena Castelão, cara, né? É verdade. Senão vocês não vão embora daqui também amanhã. Não. Mas, provável time do Corinthians. Vamos lá, cara. Ó, é o seguinte, são duas situações também, eu esqueci de falar. Eu anoto aqui algumas coisas pra não esquecer de falar. Tá na mão, né? Eu anoto as coisas, eu esqueço tudo, cara, sou muito esquecido. Eu conversei com uma pessoa, eu fiz uma pergunta na coletiva do Vitor Pereira, nesse jogo de meio de semana, com a classificação na Vila Belmiro, do Corinthians contra o Santos. Eu acabei abrindo a coletiva, é difícil, né? Você abrir a coletiva e já dar uma pedrada logo de vez, né? Então eu acabei perguntando sobre toda a treta, o que aconteceu no vestiário, etc e tal, e acabei questionando sobre o Raul Gustavo. Eu já tinha ouvido nos bastidores que o Raul Gustavo é um fenômeno jogando bola. Ouvi, de gente que trabalha lá dentro. Cara, o cara é um fenômeno, ele é tratado como uma grande joia que vai brilhar no futebol europeu. E de fato ele vem jogando muito bem, cometendo alguns erros, porque é moleque, né? Sim. Moleque no bom sentido, é juvenil ainda, né? Um ano de Apesar profissional. Um ano de profissional, quer dizer, não tem 18, 19 anos, já é 21, mas é aquela coisa, vai errar, vai acertar. E o Raul Gustavo foi cobrado internamente. E eu acabei questionando o Vitor Pereira sobre isso. E o Vitor Pereira já tinha dado uma pedradinha no Raul Gustavo, leve assim, no bom sentido, na entrevista coletiva. E aí depois, apurando, ele foi chamado, teve uma longa conversa e o Raul Gustavo deixou bem claro que vai parar de ser esquentadinho. Toda hora tem uma confusão, ele tá envolvido, quer ser mais homem que todo mundo, quer pôr dentro na cara dos outros, aquela coisa toda. Então foi uma conversa tranquila, leve, numa nice, numa boa. E o Raul Gustavo falou que, de fato, ele vai controlar os hormônios. Tá bom? Até porque é algo que pode pesar também numa futura negociação, né? O cara fala, o cara é bom, mas... Esquentado. Sem neurônio. Bom, em relação, rapidinho também, outra informação, Balbuena e o Yuri Alberto, todo mundo quer saber quando que o Yuri Alberto vai estrear. Ele já tá há quase 2 semanas treinando com os companheiros no CT, tá voando fisicamente, tá muito bem fisicamente pelo que passaram, e o Yuri Alberto não faz a sua estreia nesse final de semana não, tá? Ele faz a estreia na semana que vem contra o Curitiba na Neoquímica Arena. É claro, tem toda aquela questão, o boletim informativo diário da CBF, o bid pro Yuri Alberto, pro Balbuena, e o foco, óbvio, vai ser a disputa da Libertadores América, por isso que o Balbuena chegou para suprir a ausência do João Vitor, que acertou com o Benfica de Portugal. Em relação ao provável time que você me perguntou, vamos lá, Cássio vai jogar, vai passar o nosso Ronaldo Giovanelli como goleiro de maior número de jogos da história do Corinthians, e agora o próximo alvo vai tentar bater aí, quem sabe, o Vladimir, com 800 e tantos jogos, né, pelo menos. Isso daí não vai dar muito tempo não, hein? Cara, o Cássio falou que quer jogar até... Ele conversou... Foi ontem? Foi ontem no Jogo Aberto com a gente. E ele falou que quer jogar e tem condições de jogar. E de fato, né? Um cara que se cuida, se prepara até os 40 anos. Tá com 36. Tem mais 4 pela frente. Então passa. Então passa. É isso que eu tô pensando aqui. Se não tiver nenhuma lesão, nenhum problema, aquela coisa toda, eu acho que passa. Né? Tem que estar em alto nível. O Cássio tá voando hoje, né? A questão é, se ele chegar nesse ponto... É porque o Donelli também não conseguiu passar ele. O Carlos Miguel também, né? O Donelli, Carlos Miguel. Carlos Miguel que é baixinho, né? Nossa, 2,04 metros, né? 2,04 metros. 2 metros e um Lebron. Impressionante, o cara é gigante. Bom, não sei. Em relação ao Cássio é isso. Bom, o Cássio vai jogar, o Rafael Ramos... vamos falar a verdade aqui, o Fagner não volta. Até me batendo que o Bruno Mendes pode ganhar uma oportunidade no lugar do Rafael Ramos, mas se eu tivesse que... Não trabalho com chutômetro aqui, nem com achismo, mas o Rafael Ramos pode ser o titular. A dupla de zaga, aparecer novidade. O Gil, por exemplo, não deve jogar nesse final de semana, porque ele vem numa sequência de 2 jogos e o Vitor Pereira não quer nem pensar em perder mais atletas titulares. Então, acredito eu que o Robert Renan, por estar à frente do Robson Bambu, pode sair jogando ao lado do Raul Gustavo. E na lateral esquerda, não mais o Bruno Melo. E aí, voltando o Lucas Piton pra dele. Lucas Piton voltando pra lateral esquerda. O meu campo, cara, assim, sinceramente, pelo que foi passado... de que treinou, porque o Corinthians não fez aquele treino mesmo pra definir os titulares. É um regenerativo, hoje foi a viagem e amanhã é o jogo. Não tem muito o que fazer. Sim. Jogo na quarta, regenerativo na quinta, viagem na sexta. Não treinou. Então eu tô trabalhando aqui com possibilidades. O do Queiroz, mais uma vez. O Juliano, tá certo? E como o Piton, ele saiu, o Watson poderia entrar na do Piton pra que o Piton fizesse a lateral esquerda.
E na frente, cara, o Roger Guedes querendo jogar, sem querer ser poupado. E aguardar depois as outras várias possibilidades. Uma delas, o Mosquito entre os titulares, que ganhou muitos elogios na última entrevista coletiva pelo Vitor Pereira.